Olá, meu nome é Emanuel Melo, eu sou psicólogo clínico comportamental. Também trabalhando com as habilidades sociais, quero falar para você hoje a respeito das habilidades sociais no convívio familiar. Viver em família, viver num contexto onde a sociedade de hoje busca cada vez mais uma comunicação mais eficiente, mais eficaz, para que o bom desenvolvimento das relações seja sempre um marco na vida de cada família. Mas eu quero dividir a nossa fala hoje em dois aspectos. O primeiro aspecto é a comunicação do casal. O casal, marido e mulher, precisam, de certa forma, até olhando para si mesmo, poder perceber o que cada um está levando para dentro da relação e como que essas relações elas podem ser melhor trabalhadas a partir da comunicação assertiva. A maneira como nós falamos e o que nos leva a falar da forma como falamos. Parece que é uma coisa simples, mas não é. E às vezes até confundimos o falar com o comunicar. E precisamos compreender que o falar é algo diferente do comunicar. Muitas vezes falamos algumas coisas e acreditamos que estamos nos comunicando, quando comunicar é fazer-se entender sobre aquilo que se deseja, também entendendo a mensagem que o outro está trazendo para nós. Então é necessário que nós estejamos cada vez mais atentos àquilo que vem para nós como a chamada da comunicação. É importante lembrar que cada um traz para dentro da relação a forma de falar, a forma de agir, a forma de se comportar, segundo o modelo que receberam ainda na casa de seus pais. E obviamente que tudo isso faz todo sentido e faz com que as pessoas sejam ou estejam daquela forma. Eu também preciso lembrar que os comportamentos, eles vêm para nós pelo modelo que aprendemos, mas nós também podemos desaprender desse tipo de comportamento para aprender um comportamento novo. Para isso, é necessário que nós estabeleçamos o nosso treino diário de como falar para o outro, fazer uma escuta atenta, não punitiva, expressar o sentimento que aquela conversa, aquela fala, naquele momento causa em cada um. E cada um poder ouvir atentamente o que o outro está dizendo, sem interrupções, sem nenhum tipo de comentário, sem nenhum tipo de adicional que possa trazer um conflito ainda maior. Lembrando que nós somos estimulados e somos motivados por aquilo que vem para nós. E é verdade também que quando nós somos estimulados com falas mais agressivas ou mais diferentes daquela que nós estamos acostumados, pode ter certeza que nós vamos responder de acordo com aquilo que nós estamos recebendo. Então é preciso que nós estejamos atentos ao nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele vai determinar como que nós vamos estar nos relacionando. E se nós queremos nos relacionar de maneira segura, eficiente, confiante, nós precisamos aprender a equilibrar essas ações de forma que, ao fazer isso, nós estejamos sempre levando adiante as informações dentro do conceito do que é viver bem, dialogando, conversando, falando, mas acima de tudo, se comunicando. O lidar com o outro passa pela percepção daquilo que nós desejamos e como que nós vamos fazer para também receber do outro o mesmo tratamento. A verdade é também que nós não queremos, não desejamos ser tratado de forma diferente da qual nós tratamos aquela pessoa. Pessoa, afinal, que nós escolhemos. Cada um de nós fez uma escolha e a partir daí nós vivemos com esta pessoa, melhorando cada vez mais as nossas relações, tratando e trabalhando para que possamos crescer e desenvolver na nossa relação, tendo uma relação saudável, uma construção efetiva que leva tanto a um quanto o outro se sentir seguro de que aquilo que estamos fazendo
estamos fazendo porque nos faz feliz, nos dá um espaço para que possamos desenvolver as nossas habilidades. Falar, ser empático, comunicar, desejar ser e melhorar ser cada dia mais. É importante que nós estejamos nos observando. É importante que nós estejamos trabalhando com o outro. E por isso, a comunicação assertiva, ela se torna tão importante, porque ela que vai dar para nós o balizamento sobre como desejamos estar e como desejamos ver o outro também estar. Muitas vezes falamos que nós dependemos daquilo que nós recebemos para fazer aquilo que estamos fazendo. E quando na realidade nós precisamos aprender numa escuta atenta, absorver, observando aquilo que querem nos dizer e construindo respostas de maneira calma, tranquila e que faça com que cada um de nós esteja cada vez mais pleno, convicto daquilo que estamos buscando. E a partir daí, possamos viver cada vez melhor dentro dessa relação. E nós vamos falar também de como nós podemos melhorar esta relação do casal a partir também do nosso comportamento empático. Como é ser empático numa relação, mesmo quando a gente está zangado, mesmo quando a gente está com raiva, mesmo quando a gente está frustrado. Porque para tudo isso é necessário que nós estejamos sempre nos observando sobre aquilo que recebemos e a partir daí nós possamos também responder de maneira positiva àquilo que está sendo dito para nós. Como, por exemplo, quando numa discussão alguém ergue a voz e o outro se sente ameaçado ou se sente agredido, porque parece que aquele erguer de voz, o chamado grito, amedronta e faz com que o outro recue e não fale sobre aquilo, apenas responde emocionalmente, ou seja, grita também. Modelo que nós recebemos, quando na realidade deveríamos pensar como poder trabalhar isso. É dizer ao outro que aquele comportamento de erguer a voz, de gritar, não lhe agrada e isso dificilmente melhorará a nossa relação. Mas para isso é necessário que nós estejamos atentos primeiro aos nossos comportamentos, o que nós fazemos que faz com que o outro age daquela maneira. Segundo, nós precisamos levar essa comunicação de forma equilibrada, para que o outro possa se perceber, tendo a consciência do que está sendo feito. E a partir daí buscar também melhorar essas relações de comunicação, fazendo com que aquele que está recebendo isto nesse momento se sinta pleno de que ele pode agir assim, mas que não deve agir dessa forma, mas deve fazer com que o outro também se sinta seguro e a partir daí equilibrar as ações. Por isso é necessário pensar sobre uma resposta, não como resposta impulsionada pelas emoções, a raiva, ao desequilíbrio emocional, a frustração, expectativas que colocamos no outro e que muitas vezes não são atendidas, nos levam, sem dúvida, ao desconforto, ao descontrole e ao conflito. Então é necessário que nós estejamos pensando sempre de como nós podemos fazer para que o ambiente se torne um ambiente equilibrado, de maneira que as emoções sejam controladas. É importante que nós estejamos pensando sobre isso, porque entendo eu que um casamento, um relacionamento, tudo depende da maneira como nós estamos levando adiante. Acredito que as pessoas entram num relacionamento, entram num casamento de maneira a construir uma relação saudável, forte, confiável, duradoura. Muitas vezes frustrada pelas expectativas de que poderia ser melhor e não foi, nós acabamos rompendo. Ninguém, pelo menos penso eu, que ninguém se casa ou se une a uma pessoa para ficar algum tempo e depois sair. E nós precisamos aprender a estabelecer isso e resolver isso de forma que a nossa relação ela esteja cada vez mais embasada em algo positivo, em algo que se dê de maneira tranquila, favorável, mesmo quando nós temos dificuldades. Então é necessário nós olharmos sempre para nós, na nossa individualidade,
E é necessário que nós queiramos cada vez mais caminhar de forma segura. Mas para isso, nós precisamos de pelo menos 6 passos para que nós possamos caminhar dentro daquilo que queremos, para fazer da nossa relação um modelo do qual nós venhamos a nos orgulhar, nos motivar e nos fazer crescer, para que nós possamos cada vez mais, nos conhecendo, também conhecer o outro. O primeiro passo é o passo da iniciativa. Eu preciso tomar uma iniciativa de querer fazer as coisas de acordo com aquilo que eu entendo, que eu conheço, que eu aprendi e que pode ser melhorado. O segundo passo é da determinação. Eu devo estar determinado a fazer isso acontecer. Mas para tal, eu preciso chamar o outro, conversar, comunicar do meu interesse, da minha necessidade, daquilo que eu estou buscando para que a nossa relação seja o melhor possível. O terceiro passo é a regra. Precisamos fazer isso como uma regra natural na vida do casal, de maneira que ambos fiquem satisfeitos e sigam num caminho favorável para a boa relação. O quarto passo é o passo da disciplina. Precisamos ser disciplinados, seja numa brincadeira, seja no momento que as coisas não vão tão bem, seja no momento de fazer algo que é necessário, que é possível fazer e que depende de cada um dos dois para que possam caminhar seguros e assim transformar aquela relação, esse relacionamento em algo possível, imaginável, de que é possível fazer melhor. O quinto passo é o passo da nossa, vamos chamar de independência. A independência, porque embora sejamos dois, muitas vezes se confunde em um só esta relação. E precisamos compreender que sendo dois indivíduos, precisamos aprender a respeitar as individualidades. Então, ser independente para tomar iniciativa, mas sempre mantendo uma comunicação assertiva sobre aquilo que vai fazer. E, obviamente, que dentro dessa independência, nós ganhamos autonomia, que é o direito de falar no momento que julgarmos que é necessário falar. Por isso é importante que todo esse caminhar comece a partir da automonitoria, de como eu me vejo, de como eu me sinto, de como eu me observo, de como eu controlo os meus comportamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções no meu ambiente social. E diga-se de passagem, ambiente social é todo o ambiente onde eu transito e faço uma relação com outras pessoas, e principalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então precisamos compreender que isso é possível e é necessário, mas nós precisamos estar atentos aos nossos comportamentos. Precisamos falar para o outro de maneira clara e tranquila, honesta, de acordo com o comportamento assertivo, para que o outro possa saber e sentir como eu me sinto nessa relação. Acredito que quando nós fazemos isso, nós aumentamos a possibilidade, aumentamos o momento de estar melhor, aumentamos a possibilidade de crescer desse relacionamento. E vamos estar sempre motivados a falar sobre aquilo que nos causa um sentimento de alegria, de tristeza, de raiva, de frustração. Então nós precisamos aprender a fazer isso de forma totalmente adequada. E que forma adequada é essa? Usando as habilidades sociais, empatia, civilidade, escuta atenta e não punitiva. Precisamos também aprender a expressar o nosso sentimento. O famoso, tenho o direito de falar, mas também eu tenho a obrigação de ouvir. Muitas vezes vamos ouvir não o que a gente quer ou deseja, mas aquilo que é necessário para o melhor da relação. Precisamos parar para pensar o quanto isto é possível e o quanto isto é necessário dentro de uma relação. Mesmo porque duas pessoas distintas que se escolhem, não se conhecem, passam a se conhecer, a desenvolver essas relações, aceitar o outro como ele é, mas não desejar que ele permaneça como ele está, de querer fazê-lo sempre se sentir melhor e ele também desejar fazer o melhor pelo outro. E isso vai desenvolver uma relação saudável, segura, confortável e vai fazer com que cada vez mais as relações estejam mais intrínsecas, ou seja, cada vez mais dentro do entendimento de um e de outro. Lembrando que
Cada um pode fazer o melhor com o melhor que tem, mas para isso é necessário abrir para uma comunicação saudável. Assim, eu quero continuar falando com você, dentro de mais alguns instantes, sobre como manter a nossa relação, o nosso casamento, seja ele da maneira que nós estabelecermos, mas dentro de um processo, dentro de um conceito que vai fazer com que vocês desejam cada vez mais estarem dentro dessa relação. Continuando então, o que falava anteriormente, a pergunta talvez que você deva se fazer é: por que ser assertivo? Por que eu devo demonstrar a minha satisfação ou insatisfação numa relação, expressando o meu sentimento? Em primeiro lugar, é que ser uma pessoa habilidosa, usando as habilidades sociais com competência, vai nos colocar sempre numa dianteira em que nós compreendemos o que o outro diz e procuramos fazer-nos entender sobre aquilo que nós queremos falar sobre isso. E a habilidade social de assertividade faz com que haja um equilíbrio nas relações, aonde cada um pode expressar o seu sentimento sem ferir o outro, mas exercendo o seu direito de fazê-lo, mas também dando direito ao outro de fazê-lo. Por que nós devemos fazer isso? Em primeiro lugar, é que ao falar sobre o que sentimos, nós evitamos os adoecimentos emocionais. Muitas vezes, dentro de uma relação, as pessoas adoecem e nem se percebe por que adoeceram. A verdade é que as relações, quando elas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque nós não falamos o que pensamos ou sentimos, e também não queremos ouvir o que o outro tem a dizer sobre sentimentos e emoções, nós privamos o outro de dar condições de poder se exercer dentro daquilo que é um direito dele. Assim como também quando nós não falamos sobre aquilo que nós estamos sentindo, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, nós também adoecemos, porque nós vamos guardando aquilo que tanto nos incomoda, com medo, às vezes, de magoar, ou às vezes com medo de ser magoado, porque não consegue compreender que a resposta que o outro vai dar será sempre a resposta do outro. Muitas vezes não é a resposta que você deseja. E por isso, nós precisamos estar atentos, primeiro, ao nosso comportamento, como eu já disse anteriormente, mas também ao comportamento do outro. Como você gostaria de ser tratado? De que maneira você acha que você pode tratar o outro? De que maneira você pode estar mais atento sobre os seus comportamentos, assim como o comportamento do outro? É verdade que, enquanto parceiros, entendemos que há uma construção nessa relação. Mas se nós não entendermos isso, ficará mais difícil, mais complexo, e aí haverá mais conflitos do que se possa imaginar. Então é preciso ter isso atentamente dentro do nosso conceito natural de vivência, de estar dentro de um ambiente em que nós buscamos estar. Não foi um comportamento que foi desenvolvido em algo que nos deram, mas ele foi desenvolvido dentro de um ambiente em que nós escolhemos estar. E é verdade que a construção na relação entre duas pessoas tem muitos conflitos, mas também tem muita motivação, tem muito estímulo positivo e que nós precisamos aprender a conviver com isso. Por isso, quanto mais transparente for a relação, quanto mais aberta for essa relação, mais nós vamos conseguir falar sobre aquilo que pensamos, mais nós vamos conseguir receber o feedback sobre aquilo que está acontecendo. E é importante que nós tenhamos a escuta atenta para que o feedback, quando chegue até nós, chegue de maneira tranquila, de maneira calma, de maneira serena, mesmo que seja aquilo que nós não queremos ouvir. Mas é necessário que nós tenhamos isso. Como, por exemplo, falar de alguma coisa que aconteceu, mas dando espaço para que o outro também possa falar sobre como o outro se sentiu para falar o que falou. Como então ouvir para o outro falar
e como falar para o outro poder ouvir. Parece que frases de efeito, mas não é uma necessidade que temos de nos fazer ser ouvidos. Nós precisamos também querer ouvir o outro. É importante que quando vamos falar, que nós busquemos primeiro, em primeiro lugar, falar das qualidades. Como, por exemplo, eu entendo que você é uma pessoa positiva, uma pessoa que tem os objetivos, que tem a clareza do entendimento, mas que está tendo, nesse momento, um comportamento que, a meu ver, não é tão bom assim. Quando você se expressa dessa forma, muitas vezes de forma agressiva, de forma autoritária, e a gente precisa falar isso de maneira adequada. E a adequação passa pelo uso das habilidades sociais. É necessário que nós estabeleçamos uma relação assertiva, mas acima de tudo, uma relação onde as habilidades sociais elas permeiem todo o ambiente. A partir daí, nós vamos estar implantando um modelo e recebendo também um modelo de volta. Tudo isso só é possível quando nós, primeiro, olharmos para nós. Qual é a nossa necessidade? O que me faz fazer isso? O que eu posso fazer que só depende de mim para modificar isso? Não é pensando no outro, mas pensando em você. E quando você faz para você, você acaba alcançando o outro. E isso é importante dentro da relação. Isso é tão importante que vai fazer com que essa relação ela se torne duradoura, se torne uma relação tranquila, uma relação equilibrada, vai se transformar numa construção de valores, que vai ser reforçada por tudo aquilo que nós já trazemos, que são nossos princípios e valores, mas que vai melhorando quando nós encontramos no outro a razão para essa construção natural. Porque daí advirão os filhos. E nós vamos falar sobre filhos daqui a pouco. Mas nós precisamos compreender que o modelo que nós estamos vivendo, o modelo que vivemos na relação do casal, vai com certeza passar como um modelo para os filhos. E eles copiarão. Copiarão porque eles não têm um outro ambiente, não têm um outro modelo que não aquele. Modelo de pai, modelo de mãe, modelo de um comportamento que foi desenvolvido na relação entre duas pessoas e que agora passa para a família, quando a chegada dos filhos nos mostra o prenúncio de um novo momento. Então precisamos compreender que para tudo que venhamos a fazer, nós devemos estar atentos aos nossos comportamentos. A maneira como falamos, a maneira como ouvimos, a maneira como expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, a maneira como nós recebemos a expressão do outro na nossa relação. A maneira como falamos aquilo que desejamos, se nós elogiamos, se nós não elogiamos, se nós validamos ou não validamos aquilo que o outro está dizendo. E a validação é importante. Por quê? Porque ela nos torna acolhedores e faz com que aquela pessoa acolhida se torne mais sensível ainda àquilo que está sendo feito, falado, transmitido. Então é preciso haver uma expressividade nesses sentimentos, nessas emoções. O nosso comportamento verbal, ou seja, aquilo que falamos, deve, de alguma maneira, trazer para o outro algo tranquilo, perene, para que se sinta bem e a partir daí haja uma interação mais específica ainda. Uma interação em que ambos estejam vivendo bem e dando a motivação para que tanto um quanto o outro possa se expressar também dentro desse modelo. É necessário que nós estejamos compreendendo que tanto um quanto o outro, parceiro, parceira, será muitas vezes interpretada de forma não muito natural e não muito normal. Mas nós precisamos aprender a aceitar o outro como ele é, mas também não desejando que ele permaneça como está, porque pode ser melhor, porque todos nós temos os nossos valores, temos os nossos princípios, temos os nossos conceitos e pode ter certeza, daquilo que você tem como um conceito natural da pessoa que você tem se tornado, fará muita diferença na relação com o outro. Então é preciso que nós estejamos atentos
a tudo aquilo que nós estamos fazendo. Porque na relação entre duas pessoas, é importante compreendermos que nem sempre haverá uma palavra única para os dois. A divergência traz a luz àquilo que precisamos. A expressão de cada um sobre aquilo que fala, sobre aquilo que sente, ajuda na relação para compreender o outro e fortalecer e ser fortalecido nessa relação. É importante que estejamos pensando de que maneira podemos construir uma relação saudável, boa, agradável, que faça com que cada dia mais possamos viver numa expectativa boa, não é numa alta expectativa, aonde as frustrações, quando nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, faz com que nós venhamos a viver um ambiente estressor, um ambiente onde o estresse se permeia. Mas precisamos aprender a lidar com tudo isso e transformar esse ambiente num ambiente melhor. Quero pensar com você que o tempo que você está caminhando ao lado do seu parceiro, da sua parceira, faz toda a diferença para um futuro melhor. E nisso eu posso falar com uma experiência de longa data. Mas eu preciso que você compreenda que para uma grande construção nós precisamos ter os alicerces que vão nos levar a esse crescimento, a esse desenvolvimento. O respeito, que é a base de todo relacionamento, está no tratamento, na forma como nós nos comunicamos, da maneira como nós somos tratados, da maneira como nós tratamos o outro. E nós precisamos entender que da forma como nós queremos ser tratados, nós devemos tratar o outro também. Devemos tratar com igualdade, com liberalidade, com dignidade. E a partir daí nós vamos viver uma relação respeitosa. Porque reconhecemos no outro aquilo de maravilhoso que há nela, a partir daquilo que nós também estamos contribuindo para que essa relação esteja cada vez mais equilibrada, permeada de afeto, de carinho, de amor, de reconhecimento, de validação. Nós não podemos construir uma relação afetiva se nós não desenvolvermos o afeto. Nós precisamos aprender a viver dentro desse processo em que é dando que se recebe, mas é dando do seu melhor, você vai receber o melhor. Se você não der o melhor, o que você acha que você vai receber? Então é preciso que estejamos atentos a tudo isso. Por isso a importância de falar o que você pensa com respeito e dignidade, com assertividade. Falar do que você sente, falar também daquilo que você gostaria de ter. Também abrindo espaço para que o outro possa também falar a respeito. Vejo que é importante tratar e ser tratado de maneira equilibrada. Mas isso é treinamento, isso é prática diária. Isto é abrir mão, muitas vezes, do eu para vivermos o nós. E precisamos ter isso conscientemente. Precisamos ter isso de tal forma que a nossa autoconsciência funcione 24 horas por dia. Eu não faço o bem para o outro pelo outro. Eu faço o bem para mim e para o outro vai receber aquilo que de mim é bom. E a gente precisa aprender a ter relações harmoniosas, equilibradas, relações que façam com que nós queiramos continuar cada vez mais motivados, estimulados a viver o melhor dessa relação. O aprender a dizer sim, o aprender a dizer não. O ficar confortável quando você não agradar o outro, mas também poder explicar que aquilo que você está fazendo que não o agrada, também não vai trazer positividade nenhuma, se só ele vai agradar. É necessário que a relação esteja agradável aos dois. Por isso é necessária essa comunicação. Por isso é necessário manter aberto esse canal 24 horas por dia. Sem comunicação, não há entendimento. Quando só um lado fala, só quando um lado participa, só quando um lado faz as coisas conforme quer fazer, tudo isso torna a relação mais difícil. Assim, eu quero convidar você a estar atento aos teus comportamentos, a estar atento àquilo que nós estamos falando hoje e ver se é possível melhorar ainda mais, mantendo um equilíbrio dessas relações e assim transformar a sua relação
numa boa relação. Aceitar que o outro seja diferente de você e assim contribui para o crescimento de ambos. Trabalhar isso de forma em que cada um possa trazer na sua bagagem aquilo que vocês trazem lá de trás, da família individual de cada um, mas também juntos possam fazer modificações que vão levá-los cada vez mais ao entendimento, ao discernimento, para viver uma vida de sucesso.